Entrando novamente. Vamos ver se entra dessa vez. Ok, entrou. Vou fazer o convite novamente aqui para a Cris. Vamos ver se ela já está por aqui. Se ela entra aqui, eu faço o convite para ela e nós já vamos ver se a gente consegue conversar. Não, ainda não está aqui. Opa, entrou. Vamos ver. Ai. Tô esperando você dar o aceite. Que às vezes entrando de novo, tenho visto em algumas lives que geralmente funciona bem. A gente, desde que começou a quarentena, tem feito algumas transmissões e os streams são sempre Tô bons. falando. Não, É aqui sim. não temos tido problema de sinal. Boa noite, Neuza. Boa noite a todo mundo que está entrando. Vamos ver se a Cristiane consegue se conectar novamente. Sim, eu vou. Aparece como conectando para mim. Conectada. Você está num lugar de bom sinal de internet? Porque precisa que, às vezes, né, desligar os equipamentos da casa, as outras pessoas, né? Infelizmente, precisa fazer isso. Pedir para todo mundo liberar o sinal quando. Vamos ver se agora ela entra. Áudio e imagem ótimas. Obrigada pela informação. Obrigada a todos que novamente. Desculpe aí pelas questões de É internet. assim, foi o senhor. Você, Não tá eu querendo. ouço, mas eu não te vejo, Cristiane. Você me ouve? Te ouço, mas não te vejo. Tô com muita dificuldade aqui. Deixa eu tentar sair aqui do Wi-Fi, ver se melhora. Tá bom. Vê se você consegue entrar. Bom, então, para vocês terem uma ideia, nessa semana teve uma transmissão do SIG13, que é o grupo da deglutição da ASHA, e não foi nessa semana, acho que foi até na semana passada. E eles referiram, a coordenadora do grupo referiu que eles tiveram mais ou menos umas 8.000 perguntas em relação à disfagia e em relação às questões de teleprática, as questões de atuação em disfagia e deglutição nessa época do Covid. Só para vocês terem uma ideia, como esse tema não é um tema que somente está fazendo tá fazendo barulho aí no Brasil, né? Aqui também, entre os fonoaudiólogos americanos, tem muita gente querendo saber, entender como faz nesse momento, muito preocupado com as questões que estão acontecendo. Então, é uma questão de ordem geral, todos os lados. Vamos Não ver se vai, não sei por quê. a imagem não aparece, mas eu te ouço. Que loucura isso. Testei 1000 vezes, gente, eu juro. Você, é, vocês ouvem a Cristiane? Vocês ouvem o áudio dela? Só para mim responder se vocês ouvem a Cristiane falar. Cristiane, você pode falar um pouquinho, por favor? Para a gente te ouvir? Estamos escutando. Ok. Talvez, Oi, Cristiane. Deixa eu ver se eu consigo mandar de novo. Daqui a pouco eu coloco um filtro aqui em mim. De tanto mexer. Vamos lá de novo. Estou esperando desligar o celular e ligar novamente e ver se resolve. Tem uma pessoa aqui sugerindo que você desligue e ligue de novo o celular, talvez dar uma resetada, né? Isso pode ajudar a funcionar. Eu mandei um convite, está aqui na espera para você. Te chamar como outra. Vamos ver se eu consigo te chamar com outro perfil, então.
Ok, eu vou entrar de novo. E aí você pode solicitar para entrar na live comigo, nesse perfil aí. Cristiane, se você me ouve, por favor, solicita nesse perfil. E aí eu te aceito, porque eu não sei se eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ok, vamos tentar de novo. Ok, agora eu acho que vai entrar. Vamos ver se você entra como pessoal. Mandei o convite, como pessoal agora. Tá? Desculpa, pessoal, pelos problemas técnicos, internet. Nós somos, nessa época, reféns, né, do sinal que nós temos. Muita gente entrando, muitas lives acontecendo ao mesmo tempo. Ok, eu já fiz a solicitação, eu já aceitei aqui. Deixa eu ver se eu cancelo aqui. Eu vou aceitar de novo, tá? Agora eu tô te mandando. Eu mandei para você. Se você conseguir aceitar, aqui não apareceu a sua solicitação para mim. Tá conectando. Opa! Tô aparecendo, mas tá lento. Tá lento? Vocês me escutam, pelo Te menos? escutamos muito bem. O teu, a tua imagem fica mais travada, mas a tua fala chega bem. Será que a gente pode conversar assim? Você me escuta? Cristiane, você me escuta? Me desculpem, não sei o que acontece aqui. Tá. Bom, Bem, vamos começando, né? vamos De conversar repente vai que depois funciona. isso. Vamos conversar assim que a gente já. Ok, a imagem a minha imagem tá boa, pessoal? Só para a gente ter um retorno. A minha imagem e o meu áudio tá bom? Denise, você fala e dá um retorno para mim? Minha imagem e a minha fala tá boa? Porque a Cris, a fala dela a gente consegue, mas a imagem parece que não, né? Não tá entrando. Bom, então eu vou começar, se vocês me derem motivo. Ok. Joia, obrigada, Raquel. Então, Cristiane, você me ouve bem? Sai do vídeo. Ouço bem. Muito bem. Então tá todo mundo me dizendo aqui, Minha Neuza, mãe, obrigada. Então, assim, minha mãe eu estou aqui. falando hoje com a Cristiane Albuquerque, vocês já conhecem ela, sabem aí, né? Uma colega que tem bastante experiência na área de deglutição. Ela trabalha no Hospital Pedro Ernesto da UERJ, no Rio de Janeiro. Temos também a bio dela disponível lá no primeiro post que eu coloquei, né? Membro do comitê de fono da Braskem. Então, assim, é uma profissional que vai poder conversar com a gente, dando a sua experiência de que quem está aí na linha de frente nessa época tão importante que a gente está vivendo e tão diferente na nossa profissão, em todas as áreas, mas principalmente quem está nessa área tem aí uma responsabilidade, né, e muito importante. Então, Cristiane, se você me ouve, eu queria que você comentasse um pouco, enquanto vai entrando aqui, não tem problema, enquanto vai entrando, eu queria que você comentasse um pouco da tua atuação, como tem sido, fala um pouco para a gente, conversa com a gente sobre, né, o que você está sentindo, como é que está lá no hospital e na tua prática clínica, por favor. Então, boa noite, gente. Perdoe o problema de internet. Estou travada ainda com uma cara que tá uma lindeza, né? Não, tá sem ruga nenhuma, perfeita. Então tá bom. Deixa eu falar para vocês então. A gente começou a assistência dos pacientes de Covid, né? Algumas semanas, na verdade. Então, principalmente lá no Samaritano, né, que é um hospital privado que eu trabalho e coordeno a equipe, a gente já está praticamente na 6ª semana de assistência. A rotina vem modificando, certo? Desde o primeiro dia até agora. O que a gente tem visto? A gente tem visto um aumento importante de demanda, né? Com necessidade de avaliação e acompanhamento dos pacientes. Então, no início,
a gente tinha um profissional fonoaudiólogo que atendia as solicitações de avaliação no fim do plantão. Então, atendia os outros doentes e deixava para o final esses pacientes com Covid. Hoje, isso não dá mais para fazer assim. Aí a gente passou para o segundo momento. Um fonoaudiólogo para assistência aos pacientes Covid. E agora a gente está precisando de dois, né? Porque a demanda está aumentando e demora. É um atendimento que demora bastante a acontecer por conta da paramentação e desparamentação. E é bastante demorado e cansativo. Uhum. Como vocês fazem essa demanda em relação à avaliação de risco ou de necessidade de prioridades? Como é que vocês fazem isso, Cristiane? Importante a sua pergunta, assim, eu tenho dito que a gente tem que atender aquele paciente que precisa da avaliação e do acompanhamento fonoaudiológico, né? Se discutiu bastante a questão como é que eu vou dizer, da essencialidade do atendimento e dos procedimentos fúteis, né? Do porquê o profissional se expor propondo ou realizando procedimentos fúteis naquele momento. Então, atualmente, né, como é que a gente vem trabalhando? Também isso é importante dizer que os fluxos, eles foram modificados várias vezes. A gente propôs uma coisa no início, ajustou no segundo momento, a gente fez 4 mudanças de fluxo de atendimento, pra você ter uma ideia, entendendo melhor como isso tudo funcionava. Então, a gente está no quarto ajuste de funcionamento e é o que está mais prolongado, assim, que a gente já tem algum tempo que a gente não muda. Então, como é que funciona o acionamento da fono no meu serviço e quais são os riscos que a gente tem considerado? A gente tem um protocolo já estabelecido de risco de broncoaspiração. É um protocolo institucional, multidisciplinar, que faz com que facilite bastante o entendimento da equipe de qual paciente precisa acionar a fono, certo? Então, esse protocolo já tem alguns fatores de risco que já estão elencados. E esses fatores de risco incluem doença de base, certo? Algumas condições clínicas e alguns sinais que a equipe, porventura, observe no paciente e que façam pensar numa avaliação fonoaudiológica. Então, quais são os fatores de risco considerados? Principalmente aqueles já conhecidos nossos, né? Paciente idoso frágil, demência, doença neurológica, câncer de cabeça e pescoço, um DPOC descompensado, uso de intubação orotraqueal superior a 48 horas, traqueostomia. E dentro desse fluxo, que é padrão, que não é típico para o doente COVID, nós da fonoaudiologia acrescentamos critérios, certo? Isso, assim, não é multidisciplinar, mas é um olhar para nós, fonoaudiólogos, que mudou um pouco. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Pensa num paciente que internou, que tem 55 anos e que não tem a doença de base, certo? Mas que ele está precisando de uma oxigenoterapia ou de um suporte ventilatório que demande mais e que toda vez que ele retira a máscara de VNI, por exemplo, ele dessatura muito, refere cansaço e tenha dificuldade. Como a equipe está mais atenta aos sinais, né, e já faz parte do nosso treinamento anterior, esses pacientes nos acendem um sinal de alerta, certo? Para a gente pensar assim, opa, será que dá para deixar essa alimentação oral branda, livre, dieta geral para esse paciente, neste momento? Então, para esses pacientes, nesse contexto, neste momento, a gente acrescentou alguns outros olhares que a gente vem tentando dar uma assistência melhor para o paciente, entende? Então, a gente tem seguido desta forma. Então, o acionamento no meu serviço acaba sendo por esses critérios, então ele aciona a fono e solicita uma avaliação e a gente acompanha. Como a gente está muito dentro da unidade de Covid, o que está acontecendo é um contato pessoal mesmo. Ainda bem que vocês estão aqui, pode dar uma olhada no paciente do leito tal, a gente está na dúvida se libera ou não libera a dieta, queria muito que vocês dessem uma olhada. Então, isso tem acontecido. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. E você pode comentar um pouco desse ajuste de fluxo? O que a equipe definiu como sendo melhor nesse momento? Para ter uma ideia, para discutir aí com o pessoal que está em outros serviços, de repente tenha um fluxo diferente. Como tem sido isso? Somado a esses fatores que Então, você comentou.
Tá, então, nosso primeiro fluxo, a gente propôs assim, vou dar um exemplo simples, tentar, a gente definia da seguinte maneira: primeiro, todos os pacientes que foram intubados, a gente avaliaria, certo? E no nosso protocolo institucional, era 24 horas, a gente tem até 24 horas para responder um paciente com risco de broncoaspiração, tá? Entendendo que esse paciente tem risco de broncoaspiração por conta da intubação, por exemplo, o nosso protocolo institucional propõe uma avaliação em até 24 horas, uma resposta a essa solicitação. E na nossa prática com paciente com Covid, a gente está preferindo avaliar 48 horas após. Então, esse é um ajuste de fluxo que foi necessário. Por quê? Porque, em geral, nas primeiras 48 horas, tem pacientes que ainda têm sedação residual, que ainda estão muito confusos e com delírio, e que tem risco, às vezes, de reintubação, porque na prática o que acontece é que muitos pacientes fazem, sem ser Covid, né, num outro contexto, são feitos vários testes para verificar, como é que eu vou dizer, como se fosse o sucesso, qual é o índice preditivo de sucesso nessa extubação. E nesses pacientes, em sua grande maioria, está sendo feito por análise clínica, que não dá para fazer essas avaliações por conta da condição toda, né, e da produção de aerossóis, e da segurança do ambiente, e todas as outras questões. Então, esses pacientes estão sendo avaliados dessa forma, e aí acaba aumentando o risco, por exemplo, de uma reintubação. Então, a gente ajustou essa primeira coisa. Outra foi o seguinte: a gente dizia, né, no nosso primeiro fluxo, a gente, por exemplo, esses pacientes da oxigenoterapia, né, eles não estavam incluídos nesse nosso primeiro fluxo. A gente se preocupou muito com aquele grave, que ia para o CTI, que tinha um monte de doença associada. E a gente, na verdade, hoje, a gente analisa isso num contexto mais amplo. Então, a gente precisou incluir esse doente também. Terceiro, um outro ponto, a questão da avaliação morfoestrutural. A gente pensou em evitar a inspeção oral, a gente pensou em evitar a avaliação muito próxima do doente, e a gente vê que na prática foi necessário fazer, e é necessário fazer, muitas inspeções orais, muitas avaliações de mobilidade, força, precisão de movimento, e isso a gente também teve que reajustar, certo? Então, são questões na prática que a gente vai vendo que a gente precisou reorganizar, tanto de fluxo de enquadramento para avaliação, como um procedimento operacional padrão da fonoaudiologia para o cuidado desses pacientes. No início, traqueostomizado, a gente colocou como critério não desinsuflar o cuff, esperar negativar o teste, isso não é uma realidade. Né, assim, a realidade de ter o teste disponível para todo mundo, de retestar todos os doentes, da questão da transmissibilidade, do tempo de evolução da doença, quanto tempo de tubo, quanto tempo de ventilação mecânica até chegar na traque. Então, essa parte do traqueostomizado a gente precisou rever também. Então, a gente está, a todo instante, precisando reanalisar com base no que sai de publicação, que a gente sabe que está saindo coisa toda hora, com base nos relatos de experiência, que no caso da Fono a gente tem dividido muito o relato de experiência, apesar de não estar publicado, mas nessas conversas, e por conta também da nossa vivência clínica, e aí experiência clínica, evidência nenhuma, né, se a gente for dizer, nesses pacientes, tá? É assim que a gente está indo. Bem legal. Eu acho que é o momento mesmo de adaptar, né, frente à realidade. Dados aí, fora de muitas trocas de experiência, felizmente, né, todo mundo. E você comentou alguma coisa agora em relação à avaliação morfocultural. Você acha que essa caracterização, que a população desses pacientes com distúrbio da deglutição é diferente, assim? Você acha que se constitui aí já uma população diferente, com características diferentes? O que você tem avaliado? E aí a gente já pode encaixar uma pergunta aqui, que perguntou quais são as características alteradas mais encontradas. Dá para contar um pouquinho para a gente sobre isso? É muito interessante falar sobre isso, porque eu tenho tido a oportunidade de ouvir algumas colegas que estão trabalhando aí na linha de frente também, que têm compartilhado essa experiência. A gente tem visto que
como é que eu vou dizer, os achados, alguns são comuns e muitos, dependendo da característica da instituição e do perfil de clientela atendido na instituição, também modifica. Eu brinco dizendo que assim, esse paciente ele é diferente, né? Assim, ele é um doente como outro doente da terapia intensiva até uma parte. Por quê? Uma condição que primeiro, a gente, nos serviços que eu trabalho, a gente já não viu uma intubação orotraqueal tão prolongada como a gente está vendo agora. Então, eu não via doente de 20 dias de tubo, de 18 dias de tubo, entende? Nem de 15 dias de intubação orotraqueal, isso não era mais a nossa realidade. Outra coisa, a sedação e o curário. Esses pacientes estão sendo curarizados, coisas que a gente, né, os mais graves, a gente não via mais essa sedação e curário dessa forma tão intensa na terapia intensiva mais. Os protocolos são de sedação e analgesia, deixando o paciente um pouco mais superficializado, né, para tentar minimizar polineuropatia doente crítico, fraqueza adquirida na UTI, reduzir a possibilidade de delírio e várias outras coisas. E a gente está vendo esse doente diferente nesse contexto. Então, assim, que eu costumo pensar e dizer e conversar muito com a minha equipe, que a gente vem discutindo muito esses casos, é que essa disfagia, para a gente, não parece uma disfagia igual a do doente de terapia intensiva que a gente via antes. Uma das pessoas que eu mais admiro, que é a Roberta Gonçalves, eu tenho a oportunidade de conversar com ela há algum tempo, e lá no primeiro paciente que eu vi pós-extubação, eu compartilhei a minha avaliação com ela, a evolução do hospital, e eu discuti até assim, um conceito de disfagia de múltiplas causas, sabe, que me deu a nítida sensação nesse paciente de Covid. Então, me pareceu que tem um déficit por conta do tempo de tubo, me pareceu que tem um déficit por conta da questão do delírio e tudo mais associado, me pareceu que tem um déficit em relação à sedação, a perda de massa e tudo mais. A gente tem observado redução de força, redução de mobilidade, de língua, imprecisão de movimento. Isso é uma avaliação clínica, né, gente? Pouco precisa, mas pela nossa experiência do que a gente vê do doente, de alguns doentes, muitos desses têm apresentado redução de força, mobilidade, de língua, alteração de disparo de deglutição, com uma letargia, com um atraso no disparo da deglutição, tempo de trânsito oral mais prolongado, mais secreção com retenção na orofaringe. Então, isso também fez a gente mudar o fluxo, viu? Porque a gente falou, opa, a gente pensou num contexto que a gente está encontrando uma outra coisa. A gente viu vários doentes pós-tubo que precisou ser aspirado pós-extubação, que tinham muita dificuldade de gerenciamento de saliva e secreção. Então, a gente teve esse tipo de situação. Então, hoje, o que a gente observa mais, alteração de força e resistência da língua, atraso no disparo da deglutição, essa dificuldade na coordenação e controle entre saliva e secreção, uma desorganização e uma confusão desses pacientes no primeiro momento, como se fosse um delírio, que dificulta esse processo também, eles muito desorientados e confusos, e o ambiente propicia isso, né, e dificulta o processo todo de avaliação da deglutição. Uma coisa importante que eu venho pensando e falando também é para a gente expandir um pouco o olhar sobre isso. A gente fica pensando na broncoaspiração, no protocolo de broncoaspiração, no aumento do risco de broncoaspiração, isso é real. Só que a gente precisa considerar e pensar o contexto da alimentação como um todo, o que envolve esse processo. E às vezes o risco está relacionado à desidratação, desnutrição também, por uma baixa aceitação, por uma oferta que não é a melhor possível, porque toda vez que ele precisa se alimentar, ele tem que sair da máscara, ele dessatura até 70%, que não tem relação com broncoaspiração, mas que dificulta o processo alimentar como um todo, né? Então, esse olhar um pouco mais amplo tem sido importante. E é bem criteriosa essa classificação de múltiplas causas, porque quando você fala nesse nível de elucidação de uma prática que se fazia já há algum tempo, há muito tempo atrás, agora você voltou. Apareceu. Que bom, né? Falar assim. Então, quando fala dessa escolha por classificar como múltiplas causas, acho que tem a ver com isso que você está falando, porque são bem
e aí esse paciente, para fazer ele sentir, tem que, né, com uma outra abordagem. Alguém perguntou aqui em relação à idade. Tem alguma diferença em relação à idade? E se você pode comentar também um pouquinho de que faixa etária você está falando na tua população? A faixa etária ela é diversa, viu? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, os idosos, eles costumam ter... é o grande público, né? Na verdade, a gente já sabia que o fato de ser idoso, o fato de ser... é um público de risco, né? O idoso, para complicação em relação ao Covid. A gente tem visto também jovens, e os jovens, já vi alguns sem comorbidades, e outros, as comorbidades associadas ou eram obesidade ou diabetes, alguma coisa do gênero. Mas, na nossa realidade, o principal público é de idoso. Com os jovens de 40 e poucos anos, 42 anos, 50 e poucos anos. A gente tem um agora que está em acompanhamento não com a fono, mas no serviço também. Tem alguns 30 e poucos, 20 e poucos, bem jovens. Mas a clientela principal é de idoso, tá? Agora, a gente observou o seguinte, que os jovens que a gente viu, não sei se por eles terem sido mais graves do ponto de vista clínico, e aí eu não posso atribuir isso à idade, mas eles eram muito graves, o que a gente viu. Eles chegaram a precisar de ser pronados, eles precisaram de um monte de outras terapias, precisaram ser curarizados, era muito grave. Então, esses evoluíram na extubação, né? Assim que saiu da viária artificial, com uma dificuldade muito importante, que a gente ficou surpresa, assim, uma dificuldade de fechar a boca, uma dificuldade de movimentar o lábio, uma dificuldade de movimentar a língua, que precisou de abordagem mesmo. E essa foi outra mudança de fluxo, evitar a manipulação, a fonoterapia direta, tentar compensar, adaptar, ajustar, e a gente viu que tem um pessoal precisando de fonoterapia. E aí a gente precisou fazer, entendeu? E aí também vai por água abaixo um pouco aquela ideia da faixa etária, né? A gente pensando no estado em relação ao idoso, já que tem uma população muito diversa, inclusive entre os jovens. Né? Muito diversa. Muito diversa. E a gente está tentando fazer um estudo até, e é difícil, né? Porque assim, com a casuística que a gente tem, com o número de pessoas, que claro que vai mudar, mas é muito heterogêneo, né? Tanto em termos de manifestação, em termos do que... Tem pessoas que a gente não espera evoluir com a forma grave da doença porque não tem fator de risco prévio. Quando evoluiu. E aí tem necessidade de cuidados diferentes. Então, para a gente isolar essas coisas e verificar, é muito difícil. Então, na prática... Enquanto você falava, meu Deus, como esses grupos vão organizar essas variáveis todas para estudar? É bem difícil. A gente já está apanhando um pouco, né? Para tentar separar, para ver quem é quem, o que está acontecendo com cada um deles, é difícil. Tem uma pergunta aqui bem específica em relação à tua avaliação, se você faz Blue Dye, se você está fazendo Blue Dye, você quer comentar sobre isso? Quero. O paciente tracostomizado, ele é, pelo que eu tenho visto no momento, uma das maiores dúvidas do grupo, né, da fono. Se a gente atende, se não atende, o que a gente faz, o que não faz, o que aborda, o que não aborda. A primeira questão é assim, a gente precisa pensar no paciente tracostomizado muitos serviços, e a recomendação, por exemplo, da ANIB, é de que, se possível, aguarde negativar o exame para poder abordar com segurança, certo? Isso tem relação com o quê? Tem relação com a possibilidade de produção de aerossóis e com a transmissibilidade do vírus, certo? Tentando proteger o profissional de fonoaudiologia e o ambiente em relação às partículas que ficam suspensas pelo número de horas que a gente já sabe, depois podem se depositar no ambiente. Essa é uma recomendação que, se for possível, as pessoas usarem, lançarem mão, talvez seja um bom caminho. O que a gente tem discutido, né? A gente tem discutido esse tempo de evolução da doença. Claro que a gente não tem resposta clara sobre isso, né? A gente não consegue afirmar hoje, assim, 30 dias de evolução da doença não tem mais transmissibilidade. 20 dias, 21 dias, ainda mais quando envolve a forma grave da doença. O que a gente tem feito a gente tem analisado esse tempo que o paciente ficou entubado, tempo de viária artificial, tempo de ventilação mecânica, de tracostomia até chegar na fono.
Na nossa prática, isso tem levado em torno de mais de 21, 22 dias. Então, quando a gente pensa na progressão da doença, aquela fase mais aguda, porque a gente tem que pensar, não é a partir do tubo, é a partir do início do sintoma. Então, se a pessoa começou os sintomas 5 dias antes, foi para o hospital e foi entubado, quanto tempo ela tem de curso da doença? Então, sendo assim, o nosso grupo entende que, considerando esses critérios, a gente pode propor uma avaliação com deflação do cuff, né? Claro que com todas as medidas de segurança. E por quê? Justamente porque a gente não tem resposta clara em relação a esse tempo de transmissibilidade. E todos os outros profissionais, e o paciente continua na unidade de isolamento, ainda por um tempo, não é simplesmente assim, passou 21 dias e transfere. Não, não funciona dessa forma. Então, como que a gente tem feito na nossa prática? A gente tem considerado isso, a gente tem sim desinsuflado o cuff com o uso de todos os equipamentos de proteção individual. A gente usa máscara N95, óculos de proteção, face shield, gorro, capote impermeável, capote descartável por cima do impermeável, roupa privativa, tudo isso a gente tem feito. Tá? O Blue Dye, na nossa prática, a gente não tem uma rotina de realizar Blue Dye teste para todos os pacientes. A gente tem algumas considerações em relação à avaliação clínica do paciente. Ele tolera a deflação do cuff? Ele consegue lidar com secreção? Ele consegue deglutir a secreção? Quando faz a deflação do cuff, ele consegue ficar bem e seguro, e do ponto de vista ventilatório bem, do ponto de vista da saturação, que é o grande problema desses pacientes, bem, né? Aí ele tem 5 litros de O2 na máscara com o reservatório acoplado a tráqueo. Beleza. Se eu desinsuflo o cuff, aspiro o doente, desinsuflo o cuff, esses 5 litros com essa deflação do cuff mantém ele na saturação que ele precisa, certo? Então tem algumas questões aí. Agora, se for necessário, se a gente entender pela avaliação clínica, e aí a gente tem alguns indicadores, né, clínicos, que são totalmente clínicos, né? A gente não fez um levantamento de qual a acurácia desses, se o que a gente está considerando na avaliação clínica, de fato, tem acurácia para ser um preditor de se pode ou não pode avaliar com alimento ou se deve avaliar saliva. A gente não tem essa resposta, mas a gente tem alguns critérios clínicos que fazem a gente decidir se vai ser avaliação com o teste do corante azul com saliva ou se a gente vai dar um passo para uma avaliação com alimento com Blue Dye teste modificado. E se necessário, a gente faz um ou outro, entendeu? Aí, de repente, a colega aí vê se respondeu, se atendeu. Acho que tem uma pergunta aqui que, então, depende muito do paciente, da condição do paciente, da condição clínica, e é isso que você vai testando ali. Todos os seus fazem teste para negativar? Porque alguém fez uma pergunta em relação ao reteste. Repete, ele sumiu o áudio. Então, não dispõe o reteste para negativar o paciente, para customizado. Isso vai de acordo com o que você está falando, mas tem esse porém, se não tem o reteste. Aí eu te perguntei, quando falhou, se todos os teus têm acesso ao reteste para negativar. Então, os nossos pacientes têm acesso ao reteste para verificar essa negativação. Então, tem que ver na instituição o que também vai ser considerado critério de cura, viu, gente? Porque vai ser PCR, que é bem difícil, vai ser PCR suave, vai ser sorologia, vai fazer painel viral, a sorologia vai envolver o quê? Isso está sendo tão discutido. Isso depende da janela, né, de progressão da doença. É muito difícil a gente pensar sobre isso. Eu vou levantar uma discussão e eu não tenho resposta, é dúvida, tá? Vou falar para vocês em relação ao que a gente está fazendo aqui, certo? A questão é assim, me perdoem, pode ser extremamente polêmico. Eu fico pensando no seguinte, o que é aerolização? Né? Eu penso assim, quais procedimentos geram aerossóis, certo? Num procedimento de desinsuflar o cuff, quais são as possibilidades de gerar aerossóis? Tosse e aspiração, certo? Porque só a deflação do cuff por si só não vai gerar mais aerossóis. Então, se o paciente tossir, a gente aumenta a possibilidade de ter mais aerossóis. Quando eu aspiro, eu libero mais aerossóis.
Se for uma instituição que o paciente esteja com o sistema fechado de aspiração com traquequer, por exemplo, fica mais fácil, né? Então a gente não tem tanta aerolização. Eu fico pensando se e por que a gente não deveria, considerando todos esses critérios, avaliar, entendendo o quê? Esse paciente tosse em outros momentos. Eu não estou dizendo faça de qualquer forma. Eu estou levantando uma discussão mesmo. Eu pensar assim, se ele já ficou 18 dias de tubo, se ele está 10 dias de ventilação mecânica, sei lá, se ele chegou para você com 20 e tantos dias, esse tempo, e aí vou falar de uma realidade do Rio de Janeiro, a gente não está com muito tempo para ficar com doente na UTI. A gente não tem vaga, sabe? Ah, Cris, mas a gente vai botar isso à frente da segurança? Claro que não, mas é para a gente refletir e pensar junto com os nossos pares, com as nossas equipes e discutir com as equipes, né? O Ribamar fala muito disso na mídia, a gente conversou muito sobre isso, viu? Então, assim, não decida sozinho, discuta com a equipe. E, principalmente, o procedimento para se proteger de aerossóis são os equipamentos de proteção individual. E são procedimentos que devem ser feitos de forma correta, na paramentação e principalmente na desparamentação. Então, assim, Cris, vocês estão esperando vir lá paciente negativo para Covid? Não, gente, a gente não está esperando. A gente está analisando o contexto clínico inteiro, a gente está decidindo com a equipe, com o uso de absolutamente todos os equipamentos de proteção individual. Entendeu? Até este momento, nenhuma das pessoas da nossa equipe que atendeu doente Covid foi contaminado, né, diante disso. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar, né? Então, claro que agora com também contaminação comunitária, a gente não tem como dizer que foi no hospital ou não, mas me parece interessante, a gente está atendendo doente tracostomizado já tem um tempo, e a gente não teve problemas ainda. Então, assim, eu sei que isso é polêmico, discutível, mas se alguém quiser discutir e falar, eu acho que a gente não sabe, né? A gente não tem resposta, é tudo muito novo, então a gente precisa ter cautela, dividir as angústias, decidir isso em equipe, que realmente vai fazer, a gente vai conseguir oferecer um cuidado melhor. Uhum. Tem aqui uma consideração já de alguém, Fabiola, ela está comentando, depois eu volto na outra questão, mas achei que essa questão tem a ver, ela fala da recomendação aí da AMIB, que a assistência deveria acontecer somente após o resultado negativo, mas você está falando que na tua experiência, né, a gente tem que liberar o serviço, tem que dar andamento e também entendendo que é seguro com a paramentação. Então, acho que você já respondeu um pouco disso e acho que é uma coisa que está se construindo, né? Pelo que você está falando, vocês têm construído isso enquanto, né, equipes de diferentes lugares junto, porque não tem uma resposta para tudo, né? Eu queria fazer uma consideração que é importante assim, quando a gente lê a recomendação da MIB, ela não está dizendo só assim, faça só nesse caso. Ela está dizendo assim, que se puder lançar mão disso, esse é o mais seguro. Caso seja necessário ver, que discuta isso com a equipe e decida pelo melhor para aquele serviço, só para a gente voltar nesse ponto. E outra questão, e aí é uma questão minha, pessoal, e de defesa profissional até, eu fico pensando por que alguns serviços transferem essa responsabilidade na deflação do CUF, oclusão, gerenciamento disso para outras equipes, uma vez que pensando exatamente no quê? Na condição respiratória, ventilatória, qual o papel do fonoaudiólogo nesse processo? E por que o fonoaudiólogo não se inserir nesse espaço se essa, de fato, é uma das tarefas do fonoaudiólogo nesse contexto? Agora, eu pude ler aqui e eu acho que ela tem toda a razão, quando ela diz assim, a realidade das unidades privadas são diferentes das do SUS, muito diferentes. Às vezes a gente tem muito menos pessoas, muito menos fonos, a gente tem esquemas de funcionamento diferentes, eu trabalho no serviço público também, tem recursos diferentes, tem recursos humanos e materiais diferentes, e isso exige fluxos de trabalho diferentes, viu, gente? Então, acho que é por isso que é importante, muito claro, que a gente precisa definir fluxo de trabalho, de acordo com a realidade do seu serviço. Se você tem 2 fonos, é muito difícil, né, você conseguir dar conta de tudo isso, entende? Se você tem 2 fonoaudiólogos para 7 dias na semana, num contexto desse, vai precisar definir junto à equipe multi, qual a melhor conduta e critério para o acompanhamento daqueles pacientes. No meu caso, a gente tem lá no serviço público, né, no Pedro Ernesto, a equipe vem discutindo isso e definindo critérios que são diferentes, né,
de introdução de dieta, de dieta inicial, de se alguma coisa, algum sinal e sintoma aparecer em relação à dificuldade de deglutição, aciona a fono. Então, isso funciona de uma outra maneira. No Samaritano, que é o hospital privado, eu tenho uma outra realidade. Eu tenho uma equipe grande, a gente trabalha 7 dias na semana, eu consigo ter fono só para o Covid, é um outro contexto. Eu acho que o grande recado é: analisa o seu serviço, vê o seu recurso humano, materiais e o tipo de apoio e sistema que a gente tem, né, o tipo de rede de apoio para a gente estabelecer o fluxo de atendimento. Sem fluxo, não vai funcionar. A gente vai ficar meio respondendo parecer aqui e lá, sem critério muito claro definido de cuidado quanto à deglutição. E lembrando que o fluxo pode aí mudar umas 4, 5, Pode. 6 no Pode, curso. pode. Vai acontecer que a gente não sabe, né? Na segunda leva, se vai ter, se não vai, se o paciente volta depois, mesmo negativado, coisas que não foram vidas ainda. Exato. Tá fazendo um comentário aqui que realmente não dá para esperar negativar na maioria dos casos. Eu vou voltar depois uma pergunta da classificação lá em cima, mas acho que essa pergunta tem a ver com o que você comentou. Qual o critério respiratório sem tráqueo que vocês adotam para atender? Ela está falando que no dela, aqui, na experiência dela, eles esperam um catéter nasal ou ar ambiente, vocês atendem quando os pacientes aí tá na máscara de reservatório? Como é que é na tua experiência? Ela está querendo saber. Não, deixa eu explicar. Na verdade, se a gente precisa ver até isso, né? Porque tem algumas instituições que têm protocolos próprios de oxigenoterapia. Então, precisa ver o que cada instituição está fazendo de cuidado para esses pacientes. Então, a gente lá tem a oxigenoterapia por catéter nasal, por catéter de alto fluxo, a gente tem a máscara com reservatório, a gente tem VNI, né, que a gente já está passando para ventilação não invasiva. Na VNI, se for um paciente sem via aérea artificial, né, sem tráqueo, por exemplo, é por máscara, né? Então, isso, na maior parte das vezes, inviabiliza a alimentação a depender de quanto tempo esse paciente fica na VNI. E isso tem sido uma questão. Então, assim, a gente vê paciente que precisou estar na VNI e quando sai da VNI, por exemplo, tem 3 períodos de 3 horas de VNI. E quando ele sai da VNI, ele dessatura muito e aí não consegue. Então, isso tem sido uma questão que não é nem de avaliação fonoaudiológica, é de dificuldade de alimentar o doente. Entendeu? Então, assim, se ele sai de satura, como é que vai fazer, né? Então, esses que eu falei, às vezes jovens, ou às vezes idosos. E aí a conduta da equipe tem sido, em muitos casos, dieta integral, para garantir aporte proteico calórico, né? É importante esses pacientes, a depender das doenças de base também, e associado ao quadro de Covid, tem muito risco de desnutrição, pode acontecer e isso é um complicador até na reabilitação. Então, esse é um ponto. A questão do catéter nasal ou esperar o ar ambiente, isso também é bem discutível. A gente não tem marcador científico, nem clínico, para a gente dizer assim, com 5 litros de O2 eu não vou entrar. Vou entrar com 6, com 2, com 3. A gente não tem como definir esse marcador, sendo bem honesto, em relação a melhor ou pior desempenho da deglutição. A gente não tem essa resposta. Aí a gente pode pensar assim, Cris, mas se ele está fazendo 10 litros no catéter de O2, porque também tem que ver, porque o catéter de O2 só vai uma determinada quantidade de litros, então assim, ele está fazendo 10 litros no catéter de O2, então me parece que ele está mais grave do que um paciente que está fazendo 2. Isso parece. Mas será que de fato isso impacta esse ponto? Como é que quais doenças de base esse paciente tem? Então, assim, é difícil, gente. É uma análise de um contexto grande. Então, que critérios a gente tem usado? A gente tem visto assim, está em catéter nasal, independente da quantidade de litros de O2 oferecidos. Paciente, em geral, se ele não tem fator de risco prévio para disfagia e broncoaspiração, ele está sendo alimentado, inicia uma dieta oral, a gente conversou essa semana com a equipe de nutrição novamente, então inicia uma dieta oral em consistência pastosa, que é uma consistência intermediária, e vamos ver como está a aceitação. Indo bem, sem nenhuma alteração, segue. Observou cansaço, fadiga, dificuldade, eles pedem avaliação fonoaudiológica, para garantir segurança, para garantir menos risco e para ver se aquela consistência é mais adequada, certo? O paciente está com máscara com reservatório, sem tráqueo, se for máscara. Esse paciente que está com essa máscara, mesmo o problema da VNI, precisa ver quanto tempo de máscara. Às vezes a dieta oral não é possível
pelo tipo de dispositivo para oxigenoterapia que ele está usando. E o catéter nasal de alto fluxo, ainda, né, se a gente for pensar nessa discussão em relação à quantidade de litro de catéter de oxigênio, a gente oferece uma quantidade de O2 bem elevada, com uma fração inspirada de oxigênio bastante alta, com uma PIP também grande. Então, assim, às vezes esse paciente pode ter, né, um aumento do fluxo da oferta de O2 em grandes concentrações de fração inspirada, com uma PIP que também é titulada pelo catéter de alto fluxo. E aí esses pacientes, mesma situação, se não tem fator de risco prévio, internou para fazer e está fazendo alto fluxo, e a equipe identifica sinais que sugerem que aquela alimentação não é segura, eles acionam para avaliação. Nesses casos, não tem assim, vou pedir primeiro a avaliação da fono para liberar. Não, libera. Em geral, uma consistência intermediária, que foi o que a gente conseguiu discutir agora. O que a gente vê? Os sólidos é difícil, porque requer um monte de mastigação, ciclo mastigatório, demanda tempo, e eles cansam. Principalmente se tiver que tirar a máscara, certo? Isso a gente está falando de doente com afecções moderadas e graves, né? Então, entende como que é difícil, né? Esses critérios. O que eu queria deixar claro é que quando a gente para e pensa, vou atender só no catéter de O2. Depende. Às vezes o cara está no catéter de O2 e não está legal. Vou atender só quando ele estiver em ar ambiente. Gente, esses pacientes demoram a vida para ficar em ar ambiente, sabe? Às vezes começa com 6 litros de O2, 5, depois está com 3. Assim, estar em ar ambiente completamente demora um bocado. Então, assim, às vezes a gente esperar esse tempo pode ser, não sei, pode não ser o melhor, entendeu? E acaba que a equipe vai acabar introduzindo essa dieta na ausência do fonoaudiólogo. E aí tem que avaliar o que é pior, né? Exato. Ter que chegar nessa condição ou ter aí um fluxo determinado de condições que vocês estão vendo na experiência que funcionam e que, vamos lá, né? Vamos em frente. Tem uma questão aqui que você falou agora dessas características diferentes. Alguém tinha perguntado lá em cima, você vê aí uma classificação diferente de disfagia para essa população? Deve vir alguma coisa diferente, específica para essa população? Não sei, viu, gente? Mas eu acho que devia. Eu acho, porque assim, a gente tem múltiplos fatores contribuindo para essa dificuldade de deglutição, certo? Então, assim, eu não acho que seja uma disfagia. Teve um paciente nosso que foi a fono que viu na avaliação morfoestrutural, para vocês terem uma ideia. O paciente tinha um desvio de comissura esquerda, desvio de língua, tinha uma fala disártrica, extremamente confuso, uma alteração de mobilidade importante, e a equipe médica não tinha percebido, entendeu que aquilo do pós-extubação podia ter relação com o contexto, né, do fato de ter ficado muito tempo sedado, ainda ser delírio e tudo mais, e a gente chegou, olha, vocês observaram que esse paciente tem alguns sinais que parecem sinais neurológicos? Tem? Como assim? Vamos ver, vamos analisar. Então, esse paciente especial, a mim parecia uma questão neurogênica, que depois a gente foi saber no pós-alta dele, saiu com dieta oral, saiu melhor, mas está em acompanhamento domiciliar, como a fono da nossa equipe até. A gente foi saber de uma questão mesmo, neurogênica, associada à questão da sedação, ao tempo de tubo, são N fatores, então eu não consigo dizer que aquela disfagia era neurogênica, eu não consigo atribuir a uma disfagia transitória pelo tubo, até porque o dele não é transitório, então assim, eu penso que a gente precisa discutir isso, eu acho interessante. Okay. Na verdade, faz tempo que os doentes de UTI eu penso que são múltiplos fatores e não um só. Ok, tá aí tá lançada a discussão. Alguém fez um comentário em relação ao tratamento domiciliar, você acabou de citar da necessidade de o pós-segmento ambulatorial, você quer comentar rapidamente alguma coisa sobre isso? Fala de novo, Mariana, me perdi. Segmento ambulatorial, né? O pós-alta, o domiciliar, é uma necessidade? Você tem visto que nessa população aí é maior, é menor? Não dá para dizer, imagino, mas... Olha, eu acho que tem necessidade. A gente está estudando na nossa equipe, e aí claro que no hospital privado, né, a gente está estudando tipo um follow-up, nem que seja para a gente
a gente é um hospital privado, a gente não quer vender um serviço, né, de acompanhamento domiciliar, mas a gente quer sinalizar que esse paciente precisa de acompanhamento, seja com o fonoaudiólogo que for, com home care e tudo mais. Porque muitos deles, principalmente os graves, que vieram de tempo prolongado de tubo e tudo mais, e com essa necessidade de deshospitalização, eles acabam saindo mais rápido do hospital. E a gente tem visto a necessidade de um segmento domiciliar, sim. Então, a gente vai tentar até fazer isso com as famílias, ligar, saber como tá, se tem dúvida, porque outro problema, eles ficam isolados, não tem família, né? Então, como é que você faz as orientações de alta? Né? Como é que você faz esse... Ah, Cris, podia ser entrar em contato pelo telefone? Pode, mas é diferente, né? Às vezes, você entrega um papel com orientação, é outra coisa. Então, a gente está pensando num programa de segmento para eles de follow-up, para tentar ver se pelo menos as orientações iniciais estão compreendidas e entendidas, e se depois vale a recomendação de assistência fonoaudiológica domiciliar com o fonoaudiólogo de preferência deles, o serviço de preferência da família, mas sinalizar esse cuidado. A gente tem visto sim. Ok. E aí os serviços também se organizando para isso, né? Com certeza é um novo momento na hora de receber esses pacientes e receber os pacientes na comunidade, enfim. Teve uma pergunta aqui, alguém está comentando sobre os sistemas, né? Já sistema circuito fechado. Eu acho que eu vi. Mas quando vão para a unidade intensiva já não estão mais com circuito fechado, na maioria das vezes. Ai, quase que eu apaguei aqui. Eu entendi. Acho que a pessoa quer dizer assim, quando eles saem da UTI e vão para uma semi-intensiva, em geral eles não estão mais com o circuito fechado de aspiração. Acho que é isso, né? Se eu não me engano foi o Aldemir que perguntou? E depois alguém está aqui perguntando também, acho que a Andressa, o melhor seria fazer o BDT com o sistema fechado para evitar aerosóis. Alguma coisa sobre isso? Então, Andressa, eu vou ser honesta, eu não vejo porque, assim, claro que o melhor seria ter o sistema fechado. Eu acho que isso não vai ser a realidade na maior parte dos serviços, certo? E aí eu volto na minha discussão anterior. Se a gente puder reduzir a produção de aerossóis, melhor. Com o sistema fechado tem menos, né? Ou a gente evita múltiplas aspirações. Aspira no início do procedimento, aspira ao final, define um critério. Mas se o paciente precisar ser aspirado mais vezes, a gente acaba aspirando mais vezes. O fato a geração de aerossóis, ela precisa acontecer, como é que eu vou dizer? No procedimento fundamental, gente. O que eu estou querendo sinalizar é assim, se é fundamental para aquele paciente iniciar o acompanhamento fonoaudiológico naquele momento, se ele vai perder muito mais sem fono do que com fono nesse momento, por que não fazê-lo com todos os cuidados adequados que esse procedimento exige? É assim, não indicar um procedimento fútil. Eu não vou lá desinsuflar o cuff de um paciente que está sedado. A troco do quê? Eu não vou lá desinsuflar o balonete de um paciente que não está bem clinicamente e que tem a chance de voltar para a ventilação mecânica. Não tem lógica. Mas se é um doente que está apto, do ponto de vista clínico, para iniciar essa intervenção, e essa intervenção ela é absolutamente indicada, fundamental para esse paciente, eu penso que devemos fazê-lo. Eu brinco nos grupos menores, com as minhas amigas, eu brinco dizendo assim, por que só o fonoaudiólogo não pode estar nesse cenário, nesse contexto, realizando um procedimento absolutamente indicado para um paciente que realmente precisa dele? Eu não consigo entender, mas eu entendo que só dá para fazer se todas essas respostas a gente tiver clara para a gente, do tipo, qual é a condição clínica do paciente, qual o meu protocolo de avaliação, qual o tempo de evolução da doença, qual é a condição dele neste momento, esse procedimento realmente é importante para esse doente ou não, certo? Então, assim, essas perguntas a gente tem que responder, porque eu, de fato, não consigo compreender por que esse doente, ele é aspirado pelo técnico de enfermagem, ele é aspirado pelo fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz todo o manejo ventilatório, o médico faz todos os procedimentos e o fonoaudiólogo é o único profissional que precisa esperar um momento perfeito, ideal para intervir.
Isso não casa na minha cabeça. Mas eu entendo que não dá para fazer isso para todo mundo. Eu sei que isso é extremamente polêmico, a gente não tem resposta sobre isso, a gente não tem literatura que dê base e suporte para isso, é tudo muito novo, sim. Óbvio que a gente não quer se expor e correr risco desnecessariamente, eu também não quero, também tenho família, me preocupo muito com a minha equipe, muito mesmo, tento todo o suporte possível para eles, mas assim, eu penso que se é um procedimento de indicação absoluta, e é um procedimento relacionado à nossa prática, e a gente tem equipe para fazer, e a gente está qualificado, capacitado, tem conhecimento técnico, científico para fazê-lo, por que não? Agora, se você não tem formação em terapia intensiva, se você não conhece a literatura a respeito de tráqueo, de tubo, de paciente crítico, se você não tem formação para isso, se você não tem treinamento para lidar com doente grave, se você não conhece as questões relativas à paramentação e desparamentação, não faça. Uhum. Essa é a grande questão, tem certo? Uma pessoa aqui que eu não estou conseguindo ler o nome, eu copiei algumas coisas, mas que falou em relação a isso, né? Executar as ações dentro da nossa expertise, baseado em critério científico, mas também clínico, que é isso que você está falando, né? E discutido em conjunto com a equipe. É isso, acho que o que vai acontecer é o pós, né? É o pós-tempo Covid, que as coisas vão se organizar, vão poder sentar. Mas nesse momento você vai acabar fazendo o que pode para ajudar o paciente da melhor forma possível, é claro, se tiver expertise para fazê-lo, né? Não vai entrar... Isso aí, exatamente essa questão. Eu queria falar uma coisa que é o seguinte, a gente fica falando toda hora, né? A gente quer aprender intervenção o tempo todo. Intervenção numa situação tal, avaliação do paciente tal, fonoterapia no doente tal. Talvez a gente precise dar um passo atrás para a gente começar a rediscutir, entender melhor o que a nossa literatura já tem de dados, né? Sobre Covid não tem. Tem. O que a gente tem de dados de fonoaudiologia no Covid? A gente tem um monte de sugestão, recomendação, pareceres, com base naquilo que os outros locais, né, assim, a China, a Europa e agora os Estados Unidos, talvez surjam mais dados para a gente para os Estados Unidos agora, em relação às experiências deles lá. A gente não tem resposta sobre isso. Então, a medida de precaução é importante, a medida de cuidado é importante. Sem a gente... E aí, assim, perdoem, sou extremamente defensora disso. O que é de atividade do fonoaudiólogo precisa ser executado por fonoaudiólogo. Se você tem equipe que está qualificada para isso, que pode fazer isso, define seu fluxo, todos os seus critérios para prestar essa assistência, certo? Ah, Cris, eu sou uma só no meu hospital. Claro, gente, pelo amor de Deus, vamos organizar de uma outra forma. Ah, Cris, só sou eu mais uma, a colega está de licença. Por isso que os fluxos eles são mutáveis. E a essencialidade da assistência ela vai ter que ser rediscutida. Ó, há 3, 4 semanas atrás, o que eu ouvia de colega fono dizendo que o fono não tinha que entrar, que a introdução de dieta ia entrar pelos membros da equipe, se alguma coisa desse errado, depois via como ia fazer, passa uma sonda, reabilita depois. Eu ouvia muito isso. Hoje, as equipes estão solicitando o tempo inteiro. Tem um monte de fono entrando para avaliar paciente pós-extubação, entendeu? Então, assim, a questão é critério. Ah, Cris, todo mundo fala de critério. Estabelecer critério clínico, administrativo, pessoal, né, recursos humanos, precisa ter. E esses critérios são baseados na experiência do serviço e baseados nos critérios que a gente já tem de ciência numa outra população. Não tem jeito. Exatamente. Até o Ribamar está comentando aqui, né? A importância dos marcadores clínicos é essencial para definir esses critérios. E o tempo de atuação do fono. Exatamente, né? Quando não entra, como é que faz, é bem por aí. Mais algumas pessoas estão comentando de ter essa experiência pela sedação, da questão de alterações neurológicas pós-paciente, então vai ter que ser estudado, né? Em questão, também na questão de sentir cheiro, né? O gosto, que tem uma alteração, e alguns estudos estão saindo também nessa área, parece que é uma característica especial dessa população. Isso dificulta um bocado, viu, a alimentação. Como vai colocar o paciente para comer se ele não sente, né? Se é uma característica... Muita inapetência, uma inapetência absurda, uma preferência por líquido, porque faz oxigenoterapia e não está umidificando e não está fluidificando, é oxigênio gelado. E os pacientes, quando tiram a máscara e querem alguma coisa, eles querem o quê? Líquido. Então, assim, sabe?
Por isso que a gente fica ali, meu Deus, será que vai dar, não vai dar? Vamos ver. Então, são questões que envolvem muitos aspectos.